Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 8 anos. A Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na Rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, me permita pedir a você que me assiste, aliás, eu faço isso em todos os programas sobre reflexão, a você que me assiste, que se gosta do programa, que se inscreva no canal, curta e também compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E não esquecendo também de ativar o sininho que aparece aí na sua tela para você receber uma notificação assim que sair vídeo novo. Bem, dito isto, agora sim vamos para o meu assunto de hoje. E eu inicio com uma pergunta. Você alguma vez já não se perguntou por que as crianças, muitas vezes, desde que nascem, só conhecem o sofrimento, só conhecem adversidades, amarguras, enfim, só conhecem ao longo das suas vidas os problemas mais variados da humanidade? E o mais intrigante de tudo isso não é a pergunta, é que até hoje, para essas questões, nenhuma das religiões tradicionais, das religiões antigas, digamos assim, conseguiu dar respostas lógicas e coerentes, já que Deus, para todos nós e para essas religiões também, é infinito em justiça e bondade. Então, se Deus é infinito em justiça e em bondade, a grande pergunta que fica é: que fizeram essas almas para que, desde o nascimento, se verem em meio a tantas misérias, em meio a tanto sofrimento? Por que a essas almas não foi-lhes dada nenhuma oportunidade de praticarem nem o bem e nem de praticarem o mal? Você, volto a repetir, em algum momento da sua vida já se perguntou sobre isso? Sobre essa aparente injustiça de Deus? Pois exatamente hoje eu vou falar sobre isso, sobre o sofrimento das crianças e a visão espírita sobre o assunto. Então, se você tem curiosidade para saber, conhecer a visão espírita, a explicação espírita a respeito desse assunto, convido você para não sair daí e acompanhar o nosso programa de hoje. Devo confessar que eu já abordei esse tema aqui, neste mesmo espaço, a questão de talvez uns 2 anos atrás. Mas, por ser um assunto ainda hoje inexplicável de forma consciencial, de forma racional, de forma lógica
pelas religiões tradicionais, é que hoje eu volto a ele novamente. E hoje, todos nós sabemos disso, basta ligar a televisão para ver, assistir a violência no mundo, que não raro nos deparamos nas diversas mídias, não só na TV, na internet, no próprio rádio, nos jornais, com notícias sobre o sofrimento de crianças, nas suas mais diversas formas. Como, por exemplo, entre tantos outros exemplos que eu poderia dar, de crianças perambulando pelas ruas, crianças vivendo em lugares totalmente inóspitos e inadequados, insalubres para uma vida digna, enfim, vemos o sofrimento delas, das crianças, espalhados por esse mundo afora, não só no Brasil. E a par disso, nós não conseguimos entender onde, nesses momentos, perante todas essas injustiças para com esses inocentes, onde está Deus que permite e assiste tudo isso? Onde está Deus que permite, como aconteceu agora na enchente ocorrida aqui mesmo no Rio Grande do Sul, que crianças morram arrastadas pelas águas? Como é que pode isso? E novamente vem a pergunta: onde está Deus nesses momentos? Parece não haver nenhuma lógica divina, claro, para que isso aconteça. E se não conseguimos encontrar uma resposta lógica, uma resposta divina, o que acontece? Passamos muitas vezes, por não entender a lógica divina desses acontecimentos, passamos até a culpar Deus por esses acontecimentos catastróficos que ceifa milhares de vidas, não somente de adultos, como também de crianças inocentes. Pois o que acontece em verdade é que a nossa visão, não exatamente a nossa visão física, mas o nosso entendimento dos acontecimentos, a nossa visão dos porquês das coisas é muito limitada, que não nos permite, como se diz na gíria, enxergar além dos muros do jardim. Pois é exatamente lá do outro lado do muro do jardim, claro que estou usando aqui uma metáfora, é lá do outro lado do muro que estão as explicações lógicas e racionais. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as respostas não estão no momento atual da vida dessas pessoas. Ou, em outras palavras, as explicações não estão nesta vida atual. Como seres muito limitados do entendimento da vida e da morte, nossa lógica para esse tipo de acontecimento, nossa lógica para esse tipo de desgraça, digamos assim, e outras catástrofes que a gente assiste, inclusive de maior impacto e de menor impacto, independente, a nossa lógica não consegue explicar sozinha fatos. Acontecimentos como esse, pois esses acontecimentos estão contidos neles agravantes ocultos, agravantes invisíveis, que são responsáveis, estes sim, diretamente pelo que vemos nos acontecimentos e nos infortúnios humanos, como foi o caso, por exemplo, da morte de centenas de pessoas, inclusive crianças, como aconteceu recentemente nas enchentes ocorridas aqui, já que eu falo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. O que vemos, na verdade, acredite, você ou não, é o resultado de uma série de combinações e variáveis
que não são visíveis aos nossos olhos e nem tampouco ao nosso conhecimento. O que nos foge da nossa visão e nos foge também do nosso conhecimento, e por isso é que nós não conseguimos encontrar uma lógica razoável, que seja para isso uma lógica razoável, é que antes de sermos o corpo que sofre, o corpo que morre, independentemente da idade e das circunstâncias, é que somos, antes do corpo, somos o quê? Somos espíritos. E mais, somos espíritos com uma longa, com uma extensa, eu diria até infindáveis histórias de vidas vividas nas mais diversas circunstâncias, boas e ruins. Somos exatamente por isso espíritos muito antigos, vivenciando aqui, nesta vida, novas experiências. A mesma coisa eu digo agora, novas experiências boas e ruins. Em atendimento a quê? Em atendimento à lei de causa e consequência. As crianças, falando nelas agora, de infantil, as crianças só têm o corpo material. Mas seus espíritos trazem em sua memória espiritual todas as experiências já vividas ao longo dos milênios. Ao contrário do que pensamos, ninguém nasce puro de alma. Todos, absolutamente todos nós nascemos, ou melhor, renascemos aqui nesta escola de alma chamada Planeta Terra, trazendo conosco a nossa memória espiritual, trazendo na nossa memória, espiritual, as nossas experiências pretéritas, as nossas experiências do passado. E são essas experiências vividas pelo espírito imortal que determinam nossas trajetórias aqui na Terra. Gente, Deus não erra. Deus não se engana e nem comete injustiça, porque se não fosse assim, não seria Deus. Você não concorda? Deus é infalível em todos os aspectos, infalível em todas as circunstâncias. E se Deus é infalível, ou seja, não comete erros e nunca se engana, há que haver por trás do sofrimento de uma criança, ou de quem quer que seja, uma razão muito forte, uma razão muito importante por trás do sofrimento de alguém. Pois que se acreditamos em um Deus assim, não faz sentido que um Deus infinito, repito, um Deus infinito, em todas as virtudes, permita que alguém sofra sem merecer. Você não concorda? O grande problema é que nós enxergamos uma criança como um ser que teve o seu início de vida quando nasceu do útero da sua mãe. O que nós estamos vendo naquele instante do nascimento de uma criança é um corpo novo, é verdade, mas que no seu comando, no comando daquele corpinho angelical, está um espírito antiquíssimo, com uma bagagem espiritual milenar. É um espírito que chega, é verdade, que chega para o cumprimento de um planejamento muito bem elaborado, eu diria, previamente elaborado pelas instâncias superiores do plano espiritual. Planejamento esse que visa aprendizado. E aprendizado esse que pode ser, inclusive, na vivência de momentos tristes, de momentos ruins para o corpo. Muitas vezes são situações que o corpo
precisa passar, como que para purgar, digamos assim, procedimentos e ações indevidas, ações erradas praticadas lá no passado. A vida do espírito é como é que eu vou dizer? É um encadeamento de vidas vividas no corpo ao longo de muitas jornadas, ao longo de muitas encarnações. E nessas jornadas, não raras vezes, praticamos contra os outros erros que precisamos vivenciar o mesmo padecimento que fizemos no passado, nossos irmãos vivenciarem. Isso atende a uma lei chamada lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito se fazendo presente agora, que diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Em outras palavras, o bumerangue da vida na vida do espírito, logicamente, esse que sobrevive a muitas vidas do corpo. Gente, se eu já não disse, digo agora, não há injustiça por parte do Criador do Universo. O que há, isto sim, é a nossa visão muito, muito, muito curta, que nos impede de enxergar muitas vezes um palmo à frente do nosso nariz, não nos deixando exatamente por essa nossa visão muito limitada da vida, entendermos que Deus não se engana e que Deus está no comando absoluto de tudo. Aliás, tudo está sob o seu comando amoroso que visa, ainda que nós não consigamos entender, visa o nosso aprendizado e a nossa felicidade. Em outras palavras, visa a nossa evolução enquanto espíritos imortais. Estamos todos indistintamente sujeitos às suas leis justas que nos colocam onde precisamos estar no mundo. E toda criança que sofre, por mais que nos seja impactante, sempre, por trás daquele sofrimento, existe uma razão de ser, pois que nada de inútil e injusto acontece na obra divina. Sempre, e eu vou colocar entre aspas, escondido entre aspas, digamos assim, no corpo de uma criança, existe um espírito milenar de muitas e muitas encarnações em mais um estágio de aprendizado como parte do currículo de evolução espiritual. Não existe, volto a repetir, descuido divino. A cada nova vida, uma nova experiência. Em cada nova vida, um novo aprendizado. E volto a repetir e insistir, é lá, no passado, que estão as causas invisíveis, as causas imperceptíveis aos nossos sentidos que influenciam nos efeitos, nas consequências de hoje. O que significa dizer que o que estamos presenciando agora nesta vida é resultado. Como eu já disse antes, e repito novamente, precisamos entender que todos nós aportamos aqui neste mundo marcados pelas nossas experiências boas e ruins, vividas ao longo das múltiplas vivências na carne. E são as ações construtivas nessas experiências que determinam a nossa vida presente. Na obra divina, ninguém paga por aquilo que não deve. Gente, Deus não erra, não se engana e nem comete injustiças, pois Ele é infinito, como eu já disse, em todas as virtudes. E se Ele é infinito em todas as virtudes,
ele não pode permitir que crianças inocentes sofram injustamente. Você não concorda? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.